Bom dia a todos. Eu sou Geraldo Celestino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ao meu lado, o vereador Tiago Surfista, que também é membro da comissão. A Carol Ribeiro, por motivos partidários, ela não pôde comparecer, mas como a comissão é composta por 3 vereadores, a quórum e podemos dar início à sessão. E, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos, nesse momento a comissão irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2024, obedecendo desta forma ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Estão presentes Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor do Departamento de Tesouro, ao qual eu convido para fazer parte da mesa. O senhor Fábio Roberto Pavão, diretor da despesa, também convido a fazer parte da mesa. O senhor Márcio Augusto Correia, diretor assistente de gestão pública. O senhor Guilherme Costa Moreira, diretor do planejamento orçamentário, fazer parte da mesa. Após a apresentação, eu vou abrir a palavra para os senhores vereadores presentes que tiverem questões relacionadas ao cumprimento das metas fiscais. E o público presente. E também esta audiência está sendo transmitida via online, através da plataforma E-Democracia, E-Democracia, que poderão fazer perguntas e, posteriormente, serão respondidas. Saudar todos os funcionários da Secretaria da Fazenda presentes. Vou passar a palavra ao senhor Oscar Bonilha e, posteriormente, ele poderá nomear aí o Guilherme, que fará. O Guilherme fará a explanação. Só um minutinho, o Tiago Surfista quer dar uma palavra, Tiago? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa audiência. Espero que façam uma grande apresentação. Eu estou com um relatório aqui, Geraldo, não sei se você está, mas é importante a gente saber esses números, até para passar para a população o que a Prefeitura tem feito com os recursos na nossa cidade. Então, boa apresentação, Guilherme. Estamos aqui para colaborar e ajudar, e um bom dia a todos. Obrigado, vereador Tiago Surfista. Presente a vereadora Carlinda Tinoco, prazer tê-la aqui acompanhando a audiência. Então, eu passo a palavra para o Oscar e, posteriormente, o senhor pode passar direto para o Guilherme. Okay. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereador. Eu vou passar a palavra ao meu colega Guilherme, que é diretor de planejamento orçamentário, que vai fazer a apresentação dos resultados do primeiro quadrimestre. Por favor, Guilherme. Bom dia, nobres vereadores, caros colegas, todos que aqui nos acompanham, presencial ou remotamente. Vimos hoje aqui apresentar o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2024, atendendo aquilo que pede o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como já é de costume, vamos começar aqui falando das receitas, e a gente vai, nesse olhar de receitas e despesas, comparar sempre o primeiro quadrimestre do ano de 2024 com o mesmo período do ano anterior. É interessante a gente ter em mente aqui que o IPCA, medido pelo IBGE, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, ficou em 3,69%. Então, aqui, as comparações que a gente vai fazer vão aparecer sempre em valores nominais, ou seja, sem considerar o efeito da inflação. Todo aquele crescimento menor do que 3,6% vai ser considerado como sem crescimento real. A gente vê aqui, nesse primeiro quadro, quando a gente compara receitas correntes de 2023 com 2024, um crescimento de 14,4%, um crescimento bastante expressivo.
Cabe aqui a gente lembrar, e quem vem acompanhando quadrimestralmente essas apresentações, que o ano de 2023 foi um ano de receitas bastante abaixo do esperado. Então, aqui agora, quando a gente compara com um ano que foi ruim, parecem expressivas essas receitas. Mas cabe sempre lembrar que a gente está comparando com uma base bastante fraca. As receitas de capital cresceram 5,7%. A gente fica com um total arrecadado no primeiro quadrimestre de 23 em 1,9 bi e agora em 24, 2,2 bi. Quando a seguir a gente começa a detalhar essas receitas correntes em impostos, taxas e contribuições de melhoria, receitas de contribuições, receita patrimonial de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, e as de capital a gente vai quebrar elas em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo e transferências de capital. Já chama atenção para a primeira delas ali, impostos, taxas e contribuições. Aqui vão estar, por exemplo, o IPTU e o ISS, e a gente vê um crescimento bastante grande nessas receitas, de 13,17%. Mais à frente a gente vai detalhar quais os tributos específicos que contribuem com esse crescimento. A COSIP a gente vê que sem crescimento nominal. A receita patrimonial cai 41%, e apesar do valor dela não ser tão expressivo assim, essa receita patrimonial aqui, basicamente, é composta das rentabilidades das aplicações financeiras. Então, quando eu tenho mais estoque de recurso em caixa, eu tenho maior rentabilidade desse recurso e maior receita patrimonial. Então, maior em 23 que em 24. A gente vê uma variação grande também nas transferências correntes. E aqui a gente está falando da maior dimensão das nossas receitas. Vai estar, por exemplo, o ICMS, que performou muito mal em 2023, bastante abaixo do esperado, e 2024 ele começa a recobrar um comportamento dentro do que a gente projetou. Já nas receitas de capital, a gente vai ver um aumento nas operações de crédito, e aqui estão receitas, por exemplo, do CAF ou do Finisa. E nas transferências de capital, a gente vê uma redução grande. E essa redução aqui das transferências de capital, basicamente o FUNSAI vai explicar toda ela, que nesse período do ano passado já tinha sido feita a transferência. Este ano temos uma transferência agora em maio e a próxima prevista para até setembro. Então, natural esse valor menor nesse momento. Quando a gente começa a fazer essa mesma comparação de 23 com 24 e agora olhando para as principais rubricas, então, estão aí agrupadas pelas maiores receitas, das maiores para as menores, e ao final, demais receitas, a gente começa pelo ICMS. E aí vai chamar a atenção um crescimento de 20% do ICMS do primeiro quadrimestre de 23 para 24, mas cabe aqui a gente lembrar que dois fatores impulsionam esse resultado. Um deles é, de fato, a melhora na receita do ICMS, mas também tem um efeito de termos um abril de 2024 com 5 semanas. Os repasses do ICMS são semanais, então tendo uma semana a mais em abril de 23 do que em abril de 24 do que teve em abril de 23, então a gente tem uma semana a mais de arrecadação. Isso também faz parte desse 20% a mais de receita. Então uma parte é pelo maior número de semanas e a outra parte, sim, de fato, melhoria do desempenho. Quando a gente olha para o IPTU, ele tem um aumento de 3,8% nominal. Se a gente lembrar que a inflação nesse período foi de 3,69, 3,7, ele praticamente não tem crescimento real, ele mantém o nível do ano anterior. Cenário diferente do ISS, por exemplo, que dado todo o esforço que vem sendo aplicado pelo município e pela Secretaria da Fazenda, a gente vê ele aqui com um crescimento de 15%. O ISS, por exemplo, bateu seu recorde histórico de arrecadação em janeiro, que em um único mês ele arrecadou mais de 85 milhões. Então, a gente vê que de 270 milhões em 2023, em 2024, 312 milhões. Vou chamar a atenção também, um pouco mais para baixo, para a dívida ativa de IPTU, com 40% de crescimento. Isso é feito ainda do PPI, que aconteceu no segundo semestre de 2023, e ele tem efeito residual até hoje, aumentando essa receita para 47 milhões contra 34 no ano anterior. Olhando para um cenário um pouco diferente agora, quando a gente olha para as receitas arrecadadas, mas agora, não comparando com 23, mas sim com a projeção da LOA de 2024,
a gente vê que, primeiro, um cenário esperado é que para aquelas receitas que não sofrem com sazonalidade, ou seja, elas são constantes durante o ano, é naturalmente esperado que elas estejam próximas de 33% nesse momento, passado um terço do ano. Já aquelas com sazonalidade, o comportamento vai ser naturalmente um pouco diferente. E sazonais aqui, as duas principais vão ser o IPTU, que por conta da cota única no mês de janeiro, isso agrupa uma maior receita nos primeiros meses do ano, e o IPVA, que tem suas 5 parcelas, ou a parcela única, vencendo no primeiro semestre ainda. Então, é natural que eles arrecadem mais nesse primeiro quadrimestre do que vão arrecadar no restante do exercício. Então, a gente vê o ICMS arrecadando 31%, o que faz a gente aqui a ter uma boa noção de que ele vai ficar bastante próximo do que foi orçado na LOA. O IPTU 40%, o ISSQN 28%, o IPVA 65% e assim por diante. A seguir, quando a gente começa a falar na despesa, e aqui a gente vai fazer a mesma dinâmica de comparar o primeiro quadrimestre de 23 com o primeiro quadrimestre do ano corrente, a gente vê primeiro uma diferença aqui da ordem de 500 milhões entre os valores orçado inicial, mas quando a gente vai olhar para o orçado atualizado, essa diferença já é bastante menor, da ordem de 240 milhões somente. Então, nesse mesmo momento do ano de 23, o valor orçado atualizado era de 6,7 bi e agora 7,0. Quando a gente vai olhar para a execução do orçamento, valores empenhados, liquidados e pago, neste ano, naturalmente, são maiores que no ano anterior, e quando a gente vê percentualmente, a gente vê que a execução vem acontecendo em ritmo mais acelerado do que aconteceu em 2023. Então, nesse momento, 53% do orçamento empenhado, e neste momento eu digo ao final do primeiro quadrimestre, contra 50% do ano anterior, 30% liquidado contra 24% do ano anterior e 23% pago contra 20% do ano anterior. Quando a gente começa a detalhar essas despesas pelo grupo de despesa, então a gente vai separar as despesas correntes em despesas com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, e as despesas de capital a gente vai detalhar elas em investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. A gente vê aqui uma folha de pagamento com redução de 0,8%. E aí, dois pontos a serem destacados. Primeiro, aqui esse número é até abril de 2024, então, naturalmente, os reajustes ainda não estão computados aqui. E outro fator, a gente encerrou o ano de 2023 muito próximo ao limite prudencial de gastos com pessoal, o que acendeu naquele momento vários mecanismos de contenção de despesas com pessoal. Então, já ficaram limitados desde aquele momento a reposição de funcionários, limitação de hora extras, tudo isso faz que os gastos com pessoal cresçam menos desacelerados ou, como é o caso, inclusive, decresçam em um mesmo período. Para o próximo quadrimestre, já vão começar a ser percebidos os efeitos do reajuste aprovado agora. Juros e encargos da dívida também menores, em 4,6%. Outras despesas correntes com um crescimento pequeno de 4,3%. Vou chamar a atenção para o grande crescimento dos investimentos, que tem um aumento de 60%, indo de 350 milhões em 2023 para 576 em 2024. Isso porque aqui já seguem a todo vapor as obras do CAF, as obras de Finisa, Desenvolve São Paulo, tudo isso já em velocidade bastante mais acelerada do que o ano anterior. Inversões financeiras, o único gasto aqui são os aumentos de capital na Proguaru, seguem com um aumento de 20 milhões no ano passado para 26 nesse ano. Aqui, somente o residual da folha de pagamentos, dos poucos funcionários que ainda seguiam lá, e o pagamento das dívidas. Eles tinham lá um parcelamento de INSS, pago mensal, da ordem de quase 3 milhões. Então, praticamente, esse valor todo é explicado com a folha e esse parcelamento do INSS. E a amortização da dívida, de 108 milhões para 95. Quando a gente vai olhar aqui as despesas separadas por secretaria, e aqui, por questão de espaço, não consigo colocar todas, coloquei das maiores orçamento para os menores, mas, caso tenha dúvida ou queiram, tem o material completo e podemos ver todas elas aqui.
Elencadas do maior orçamento para o menor, a gente vai ver na Secretaria de Educação, que nesse momento já executou, ou seja, já empenhou 976 milhões, saúde 800 milhões, gestão 300, os encargos 500 milhões, Secretaria de Obras 400, Secretaria de Administrações Regionais 227 milhões e assim por diante. Quando a seguir a gente olha esse número em gráfico, e aqui é interessante olhar ele em gráfico para a gente ver a real dimensão de como é discrepante o volume orçamentário trabalhado por cada secretaria. Então, a gente vai ver ali saúde e educação com quase o dobro de gestão e encargos, e esses 4 muito maiores que todos os demais. A seguir, a gente vai começar a falar, de fato, dos resultados fiscais, e vamos começar pelo resultado primário. Resultado primário, que vai ser a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. Aqui nas despesas primárias, vamos considerar as despesas liquidadas. Então, a gente, nesse período, no primeiro quadrimestre de 24, receitas primárias totais 2,159 bi, despesas primárias totais 2,122 bi, a diferença entre elas, um superávit primário de 37 milhões. A meta da LDO comportava um resultado negativo para o exercício de até 1 bi negativo. Então, nesse momento, bastante longe da meta ainda. Já o resultado nominal, que na prática ele vai medir para a gente a variação da dívida fiscal líquida do município no período analisado, e aqui vamos analisar o encerramento do exercício de 2023, 31/12 de 23, e 30 de abril de 24. A gente parte de uma dívida consolidada que varia de 2,572 para 2,593, um leve aumento, mas quando a gente olha para as deduções, e são essas deduções a disponibilidade de caixa, os demais haveres financeiros e o abatimento dos restos a pagar processados, a gente vê que aqui as deduções vão de 640 milhões para 755. Com isso, quando a gente abate as deduções da dívida consolidada, a gente fica com a dívida líquida que varia de 1,9 bi no final do exercício passado para 1,8 no exercício presente. 103 milhões de diferença negativos, ou seja, o endividamento do município nesse período foi reduzido em 103 milhões. A meta aprovada por essa casa na LDO de 2024 é de uma redução no exercício de 215 milhões. Então, praticamente nesse momento, já cumprida quase metade da meta, o que faz a gente acreditar que pode ser alcançado a meta já no próximo quadrimestre ou um pouco mais. Quando a gente olha aqui em forma gráfica o histórico desses números, a gente vai ver o histórico deles aqui para comparar a evolução no tempo. A seguir, quando a gente olha para os restos a pagar, e aqui, separado em 2 partes, na parte superior, os restos a pagar processados, e na parte inferior, os restos a pagar não processados, a gente inicia o exercício de 2024 com 410 milhões em restos a pagar processados. Nesse momento, desses 410, 360 milhões já foram pagos, 3 milhões foram cancelados e resta ainda um saldo de 46 milhões a pagar. Quando a gente olha para os restos a pagar não processados, o exercício se inicia com 128 milhões, desses foram processados 85 milhões, pagos 72, cancelados 7, e nesse momento resta um saldo de 48,39 milhões. No quadro seguinte, o anexo 13 do relatório resumido da execução orçamentária, a gente traz aqui as despesas com PPP. Nesse anexo, a Lei de Responsabilidade vai pedir para a gente que a gente exponha o percentual das despesas com PPP em relação à receita corrente líquida, limitando esses gastos a 5%. Então, a Lei de Responsabilidade vai pedir que a gente faça esse cálculo para o exercício anterior, o exercício corrente, e mais 10. Aqui, por questão de espaço, eu resumi, trouxe só os 2 anos seguintes, indo até 26, mas o anexo completo tem tudo, caso seja necessário. Nesse momento, as 2 PPPs ativas que a gente tem são a da iluminação, já em plena execução, e a do Hospital Infanto Juvenil, ainda em fase de obras, então com poucas despesas executadas até o momento. Das despesas executadas, a gente vai ver 5 milhões lá em 2023,
13,34 em 2024, estimados 40 para 2025 e 44 para 2026, isso correspondendo a um percentual lá em 2023, 0,09%, 0,21% estimado para 2024, 2,92% para 2025 e 2,98% para 2026, então enquadrados dentro do limite de 5% e assim continuam no período de 10 anos em que é aqui estimado. A gente olhando agora para os limites, o primeiro deles que a gente vai tratar é o limite de gastos com pessoal. Então a gente parte de uma despesa bruta com pessoal de 2,7 bi, compostas de 2,1 bi de pessoal ativo, 243 milhões de inativos e pensionistas, 590 mil de outras despesas com pessoal e 321 milhões de despesas com pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Efetuadas as deduções, da ordem de 172 milhões, a gente fica com a despesa líquida de pessoal de 2,5 bilhões, que representa 44,6% da receita corrente líquida. Abaixo ali, os limites trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por enquanto, enquadrados no limite, lembrando que não tem aqui os efeitos ainda do reajuste da folha. A seguir, quando a gente olha aqui em forma de gráfico esse número, a gente percebe que lá encerramos 2023 muito mais próximos do limite do que o momento agora, mas ainda assim próximo do limite de alerta de 48,6%. Quando a gente olha para o endividamento, se lá atrás no resultado nominal a gente viu a variação dessa dívida do ano anterior para agora, aqui a gente vai comparar esse endividamento com a receita corrente líquida. E aqui a gente vai, mais uma vez, partir de uma dívida consolidada de 2,5 bi, composta de 1,3 bi de dívida contratual e 1,2 de precatórios. Efetuadas as deduções, a gente fica com a dívida consolidada líquida de 1,8 bi, que representa 32,1% da receita corrente líquida. Olhando em gráfico, nesse momento, no mínimo histórico do endividamento do município, bastante longe do limite máximo de 120% e bastante longe do cenário inicial, né, que é herdado lá de 2016, de 105,1%. Quando a gente olha para a dívida previdenciária, e aqui mais uma vez a gente vai olhar para a dívida consolidada e fazer os seus abatimentos, o que percebemos é que se mantém a dívida do final do exercício para o momento atual, entretanto aumentam as deduções porque aumenta a disponibilidade bruta de caixa. Com isso, a dívida consolidada líquida é negativa. Significa o quê? Que apesar de existir a dívida, a disponibilidade de caixa é suficiente para comportar ela e ainda há sobra. Quando a gente vai olhar aqui para os limites da operação de crédito, a gente aqui, como operação de crédito, a gente tem apenas aquelas contratuais, sendo internas o Finisa e o Desenvolve São Paulo, por exemplo, e externa o CAF. A soma delas, 72,58 milhões, que representam 1,3% da receita corrente líquida, devidamente enquadrado no limite de 16%. Quando a gente vai olhar agora para o gastos com educação, a gente parte aqui de uma receita até o momento no quadrimestre de 1,7 bilhões, despesas executadas com educação que computam nesse cálculo 465 milhões, o que dá um percentual de 26,75% nesse momento aplicado no ensino. O limite mínimo constitucional de 25%, portanto, nesse momento cumprido. Quando a gente vai olhar para a saúde, aqui a receita de 1,7 bi e aplicados na saúde até o momento 551 milhões, que representam 31,7% do orçamento. Então, nesse momento também, o limite mínimo aqui imposto pela Constituição de 15%, bastante acima dele até agora. Era o que tínhamos a apresentar. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição, caso tenha alguma dúvida persistida. Obrigado. Eu agradeço a sua explanação.
Eu vou abrir agora a palavra. A vereadora Carlinda quer fazer alguma pergunta? Tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. A questão do limite de pagamento de funcionário público está incluído as terceirizadas? Tá sim, vereador. Deixa eu voltar aqui, está pertinho aqui, eu volto agora. Ali, ó, na quarta linha em branco ali, outras despesas de pessoal decorrente de contratos de terceirização, 321 milhões. Então, estão computados aí. Então, 5,6% do gasto com pessoal com terceirizados. Qual o índice que está hoje, total? O total, 44,6% ao final do primeiro quadrimestre. Tá bom. Obrigado. Guilherme, eu ia também a fazer essa pergunta, né, até porque estive conversando com o Adam, que foi o secretário de gestão, e parece que não está definida essa questão das terceirizadas, né? Estava discussão no Senado, e aí dizem que não é competência do Senado, é da Fazenda, enfim, porque isso atrapalha toda a logística aqui da cidade, nessa questão da folha. Mas, como o Geraldo já perguntou, você já respondeu, eu agradeço. E eu queria perguntar sobre o IPTU, qual que é o índice de inadimplência atual, né? Eu vi que o IPTU é o segundo aqui na arrecadação, atrás do ICMS, é uma receita importante para a cidade. Então, eu queria saber o índice de inadimplência atual, porque isso impacta diretamente também nas finanças da cidade. O IPTU, sim, é uma das principais receitas, é uma das 4 principais receitas. Então, ali das 4 principais, ICMS, IPTU, IPVA e ISS, somam mais de 65% da nossa receita. Então, o IPTU, sim, é uma receita muito importante para nós. Nesse momento, entre todos os efeitos ali do IPTU, o total lançado de IPTU gira em torno de 1 bi, e a arrecadação dele vai ficar pouco mais de 500 milhões. Então, a gente vai ter um número entre 400 e 500 milhões de IPTU não arrecadado. Tem sido assim, foi assim no último ano, e a perspectiva para esse também. Nós estamos passando por um momento difícil no município e como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente acompanha a gritaria geral quanto à questão dos fornecedores, dos prestadores de serviço, quanto ao atraso de pagamento. Qual a causa desse atraso? É a queda da arrecadação? O que foi que caiu? Foi o ICMS? O que está acontecendo? Vê se você consegue me responder. Vamos lá. Quando a gente olha para o cenário das receitas de 2024, a gente não vê um cenário assim tão ruim. Como a gente viu aqui, a gente vê um ICMS com uma performance bastante melhor do que do ano anterior. Então, a gente vê o ISS com o seu máximo histórico. Então, por que dessa dificuldade toda? Muita dela foi trazida do ano anterior. 2023 foi um ano de receitas muito difíceis. Então, o ICMS, que é a nossa principal receita, que orçado quase 2 bi, ele ficou muito abaixo do esperado. Então, não sofremos só nós, Guarulhos, é um cenário que sofreu todo mundo, sofreu o Estado, e tudo isso trouxe para nós aqui em restos a pagar. A gente viu que a gente abriu o exercício com 400 milhões de restos a pagar inscritos. Já pagamos 360 milhões nesse momento. Então, tudo isso faz o caixa estar mais sensível nesse momento. A gente espera que, cumprindo as receitas de 2024 e executado todos os mecanismos de controle e de balanço de tudo isso, de economizar, de não ultrapassar os limites da receita, que esse cenário melhore até o final do exercício. Mas trouxemos um problema bastante grande de 2023, que foi um ano de receitas bastante difíceis. Obrigado, Guilherme. Mais alguma pergunta, vereador Tiago? Não. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Oscar, quer fazer alguma colocação para a gente encerrar essa audiência? Senhor presidente, muito obrigado pela atenção. Vereador Tiago, muito obrigado. A todos os presentes, nossos agradecimentos pela atenção, e à população que nos assiste
à distância também. Muito obrigado e um bom dia a todos. Eu agradeço, Oscar, que está aqui presente, todas as nossas audiências, o Guilherme, e, em nome deles, eu cumprimento todos os funcionários da Secretaria da Fazenda, a vereadora Carlinda, meu colega Tiago Surfista, que faz parte da comissão também, e os funcionários da Câmara, nossa assessoria, a imprensa da nossa Câmara e os telespectadores que estão acompanhando a audiência via TV Câmara e via internet. Obrigado a todos. Como não há mais nada a ser tratado, eu declaro encerrado a presente audiência pública.